Além das 10 combinações que eu vou te mostrar aqui, eu vou te ensinar duas técnicas que eu uso para fazer as minhas combinações de fontes ficarem bem feitas e que você também pode usar para fazer as suas combinações sem ter que depender de ninguém. Eu sou J1711, bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Não se esquece de se inscrever para fazer parte da nossa resistência. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? E se eu te disser que uma combinação de fontes bem feita pode falar mais do que 1000 imagens? Você já deve ter percebido que não é simplesmente só usar fontes diferentes que a combinação vai ficar boa. Existem duas técnicas que eu uso para fazer as minhas combinações. São técnicas muito simples e você também pode usar nos seus projetos, independente do projeto, independente de onde vai ser veiculado esse material. Antes de te apresentar essas técnicas, é importante que você conheça os conceitos básicos de tipografia. Se você não conhece, eu vou deixar um card aí em cima. A primeira coisa que eu uso para fazer as minhas combinações é definir uma personalidade para o meu material, ou um clima, ou um humor. Como assim? Sempre que eu vou criar um material, eu penso, esse material vai ser divertido, vai ser feminino, vai ser delicado, vai ser infantil, vai ser corporativo, vai ser sério, vai ser agressivo. Enfim, você pode definir um clima ou um humor para sua peça. Isso vai te ajudar a escolher as suas fontes de uma forma muito mais fácil. Porque se você for criar um material corporativo, um material institucional para uma empresa, por exemplo, que é mais séria, você não vai conseguir usar uma fonte cômica ou uma fonte delicada. Vai ficar estranho, não vai combinar. Isso vai fazer com que você elimine o excesso e já vai te mostrar quais fontes não devem ser usadas para esse material. Essa é a primeira parte, ela é muito simples, mas vai te ajudar muito na hora de você fazer as suas combinações de fontes. E a segunda coisa que eu uso para fazer essas combinações é pensar no contraste. Dentro do contraste, existem 4 tipos de contraste que eu gosto de pensar sempre na hora de fazer as minhas combinações, que você também vai poder usar, que é o contraste de fonte. Eu posso usar uma fonte serifada com uma fonte manuscrita, uma fonte cômica com uma fonte sem serifa e assim por diante. Esse é o primeiro tipo de contraste que eu penso na hora de fazer a minha combinação. O segundo contraste é o contraste de estilo. No contraste de estilo você pode variar entre uma fonte bold e uma fonte fina. Não importa qual é o peso. Quanto maior for esse contraste, mais atenção você vai chamar para as fontes mais pesadas. Então, se você coloca um título numa fonte bold e o subtítulo numa fonte mais fina, claramente a fonte bold vai chamar mais atenção. Esse é o contraste de estilo. O outro contraste que eu uso na hora de definir a minha combinação é o contraste de formato. O contraste de formato ele não é muito falado, mas eu gosto de pensar na hora de fazer as minhas combinações. No contraste de formato você vai olhar as fontes que são mais longas, no caso elas são mais altas, e outras que são mais largas. Isso vai criar um contraste também. Não é sempre que eu uso esse tipo de contraste, porque nem sempre combina muito bem, mas dá para usar. É um tipo de contraste bem interessante em determinadas situações. E o último contraste é o contraste de tamanho, onde você vai usar fontes maiores para chamar mais atenção e fontes menores para não chamar tanta atenção assim. Uma super dica para você fazer as suas combinações usando o contraste de tamanho é usar a escala de Fibonacci. Ela é incrível na hora de você fazer combinações de tamanhos. Se você já conhece os números de Fibonacci, sabe do que eu estou falando. Se não, é uma coisa muito simples que não tem muito segredo. Vale a pena pesquisar e estudar sobre esse assunto. Se você aplicar a escala de Fibonacci nos tamanhos da sua tipografia, o seu material vai ter uma harmonia muito maior do que simplesmente usar tamanhos variados sem muito conceito. E se você ainda não viu, o segundo vídeo da série Fundamentos Básicos do Design trata especificamente de tipografia. Ele é um assunto um pouco mais aprofundado e mais detalhado sobre tipografia, mas vale muito a pena ver. Eu vou deixar um card aí em cima. Existe mais um tipo de contraste para você usar nas suas tipografias, que é o contraste de cor. Mas como esse vídeo é voltado especificamente para tipografia, nós não entraremos nesse assunto. Eu vou deixar um card na tela final falando sobre cores. E essas são as 10 combinações incríveis que você pode usar para se inspirar ou pode usar nos seus projetos. Compartilhe aqui nos comentários qual é a sua fonte preferida, qual é a que você mais gosta e mais usa. Não se esquece de se inscrever e mandar esse vídeo para aquela pessoa que você acabou de lembrar que vai gostar dessas ideias também. Eu sou J1711 e esse é o quadrante 28 Alpha.